Ela tem sorriso fácil, é lépida e bastante hospitaleira. Aos 73 anos, Dona Sueli Cavalheiro é um exemplo prático de que o sorriso adoça a vida. Não que ela não tenha problemas, talvez tenha até mais que qualquer outro. Mas, ao invés de se entregar ao desânimo, Sueli prefere erguer a cabeça. Talvez esse modo de vida possa ser definido em uma palavra: fé. Os problemas? Bem, Sueli é viúva, mãe de 10 filhos. Eu tenho 4 filhos mortos e tenho mais 6 vivos. Mesmo recebendo semanalmente a visita deles, no dia a dia Sueli mora na companhia de um neto de 17 anos. A casa dela fica em uma propriedade rural na linha Rio Saltinho, interior de Santa Teresa do Oeste. Aqui, neste cenário paradisíaco, Sueli tem a companhia de gatos e cachorros. A gente vai tratando, cuidando, já está em 31 gatos. Este aqui logo se esbaldou bem diante do nosso cinegrafista. É um filhote, ele se chama Zezé. É um novinho, esse já apanharam o Zezé, por causa que ele chegou ali, minhava muito fraquinho, que estava com sede e magrinho. E pela expressão dos animais, eles vivem bem. Muito diferente dos primeiros anos, quando as onças rondavam a casa humilde da família. A Cleci é irmã da Sueli, são vizinhas e têm histórias horripilantes. Onça, sim, nós passávamos com medo, elas vinham no terreiro, rugido, aquele tremia o chão, e era um ranchinho aberto em cima, feito de pau a pique, que o pai lascava, assim, com cunha e marreta. Onde que nós dormia para lá tinha uma parte de madeira e daí tinha uma cozinha de chão onde que nós cozinhava. Daí a minha mãe punhava nós embaixo de uma mesa de madeira e ficava com a foice na porta se a onça arrombasse a porta para ela dar uma foiçada na cabeça, mas graças a Deus nunca aconteceu dela arrombar a porta. Eram tempos em que os carros não existiam. É tudo cavalo, carroça. Ia vender as carroçadinhas de feijão na cidade, com os cabelos lá para se manter, só tinha os armazéns assim. Ia vendendo e aonde chegava assim, num restaurante, lá tinha um cabrito de sobra, ele ponhava na carroça, levava vivo e de pé, chegava lá e entregava pro restaurante. Eles iam lá bater o bicho para comer. Mesmo tendo vivido momentos traumáticos, a Sueli se lembra com alegria e até acha graça de fatos que ocorreram ao longo dos anos. E a gente sofreu muito, e o sofrimento fica marcado por essa da vida. E a minha mãe pegava uma bala, dividia para tudo, menino de Deus. Dividia, cortava tudo em pedacinho. Pegava uma faca, punha uma balinha em cima da mesa e batia a faquinha com a mão, assim, cortava os pedacinhos quando dava os 6 pedacinhos, daí ela dividia, daí nós dizíamos para a senhora, ela dizia, não, eu não quero, pode comer à vontade, vocês. Coitada, sempre naquela simplicidade, ela falava assim, que sabendo que se fosse para comer à vontade, uma não dava para um só, né, então, mas ela sempre dividia o tipo que fosse um comprimidinho cada um. As fotos, entretanto, ela não tem. Foi estragar tudo no temporal de chuva, que deu um vendaval muito grande e arrancou toda a coberta em cima, assim, da casa. O que eu tinha aquela vez dentro de casa estragou tudo. A reação das pessoas ao ver os primeiros carros. Tudo estava admirado, disse que a minha mãe contava, que tinha muita gente que corria de medo. A primeira geladeira. Nossa senhora, tudo ia para conhecer. Fulano tem uma geladeira. O surgimento do rádio. Ponhava aquelas pilhinhas dentro, daí ele começava a falar, mas falava baixinho. A turma chegava toda por vida encostada nos radinhos, tudo assustada, admirada, para escutar aquelas notícias. Quieto, tudo quieto ali para escutar aquela voz que estava saindo no radinho. E a iluminação da casa, então, dona Sueli? No começo era banha de porco, com um pano velho, assim, queimando, para iluminar. Quando chegou aqui, aos 3 anos, Sueli e outros 5 irmãos vieram acompanhados dos pais, Maria Teresa Tomazini e o seu Antônio Nunes Cavalheiro. A Sueli conta que, além de proteger a casa enquanto o marido trabalhava em uma serraria, Dona Maria, a mãe dela, tinha uma função importante. Minha mãe trabalhou um tempo, eu era bem novinha quando ela começou a trabalhar, eu tinha 1 aninho de idade, para cozinhar, dar comida para a turma que estava abrindo ali essas estradas, que agora é tudo asfalto, assim, sabe? Abria a estrada, lutava sempre
bastante a turma fazia o estrada, assim, que era só mato aí, né? Lá entrava da BR, lá era só um carreirinho por baixo do mato. Quando meu pai entrou aqui, que o pai negociou aqui com o INCRA, sabe? Ele entrou aqui, não tinha estrada. Daí ele com os amigos, Felipe Galés, com um monte de pessoa antiga daquele tempo, assim, entraram fazendo estrada com foice, machado, assim, começaram a entrar com cavalo e cargueiro, com umas cangaias, com os cargueiros puxando coisa. Depois, com o tempo, já deu para entrar com uma carrocinha. Mas no começo a carroça não ia. No começo não ia, de jeito nenhum. Desse tempo, onde tudo era pouco, as lembranças são abundantes. Afinal, minha mãe tirava aquelas mantonas bem grandes, ela cortava tudo em gominho, assim, e daí cortava de quadrinho, ponhava sal, e daí deixava um pouco de moio nas gamelas de madeira, e daí ela ponhava no sol, e daí fazia uma careira de fogo embaixo. Ela fumaçava assim. Aquilo era muito bom. Era muito gostoso, nossa. E daí nós tínhamos uma cozinha de chão também, que nós assava batata, fazia de tudo ali, sabe? Na cozinha de chão, quando estava fria, daí ela apanhava bastante arame. Assim, arame ia e voltava, assim. Era cheio de toicinho, aquele charque estricado de porco, puro sal, por causa que não tinha geladeira. Sueli também conta com orgulho que o pai dela trabalhou para o médico Wilson Joffre. Aqui atrás da gente havia uma área onde funcionava a antiga olaria, que pertencia ao pioneiro de Cascavel, médico Wilson Joffre. Hoje, esse matagal que a gente vê encobriu toda a área onde foi retirado o barro durante muitos anos e onde foram fabricados os primeiros tijolos que ajudaram a construir Cascavel. Era cerâmica, grande, turma de gente que vinha trabalhar, mas era correia, assim, que passava por dentro daqueles baracão, com os tijolos em cima, assim, e a turma catando os tijolos. Nesse espaço um pouco menor, que está entre aquelas árvores mais altas, aqui funcionava a escolinha da comunidade Rio Saltinho. Era bem simplesinha. No começo até não tinha professor. Daí veio uma lá do Rio Grande, o pai e toda a turma, assim, pagavam um trocadinho para essa moça ensinar as crianças, que não havia aula naquele tempo, nós não tinha aula naquele tempo. Ela ri ao falar do primeiro namorado, que mais tarde se tornaria seu esposo. Era festinha de igreja, era festinha, e aqui tinha esse negócio de dança nos vizinhos. Daí foram vindo gente morar nas poças, comprava essas terras do INCRA, assim, sabe? Bem baratinha aquele tempo, e daí foram vindo gente. E daí um se trocava, um dia um fazia baile no sábado, fazia numa casa, outro dia no outro, fazia pichirão de turma de gente, assim, para roçar, para carpipa, fazer roça, tudo assim. Daí de noite fazia o bailão deles, assim. Daí nós ia, lá nós achávamos nossos namorados. Esse teu namorado, tu gostou dele porque ele era diferente? O que você achou bonito nele? Não sei, porque aqui quando nem tinha rapaz, sabe, aquele tempo. Então quando aparecia nossa, era um príncipe. Ela conta, por exemplo, que teve 9 filhos nascidos pelo trabalho de parteira, mas um deles tem uma passagem curiosa. Você tem uma comadre que chama Maria. Eu tenho, ela é muito antiga minha. Eu tenho até um filho que mora em Santa Teresa, o Jefferson, que o dia que ela veio passear aqui em casa, eu fiquei mal para ter ele. Eu morava numa casinha de madeira lá embaixo, e ela não sabia o que fazia. Ela ficou bem doida, ela não sabia o que iam fazer. O que iam fazer? Eu disse assim, eu não sei. Eu tinha sempre o meu filho em casa, sabe? Ela disse, não, mas agora não pode, né? É proibido ter criança em casa. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela tinha um piazinho com ela, acho que era o Miro. Ela disse, vai correndo, ela chama o seu André, que ele vinha ligeiro com a caminhoneta aqui. O seu André chegou aqui com a caminhoneta, veio por lá, ele foi pro careiro, esse piazinho dela. Foi pro careiro, vieram pela estrada, dela me enrolou num cobertor, apanharam em cima da caminhoneta, e eu fui ganhar o filho lá onde que é a policlínica. Há mais de 70 anos, esta propriedade pertence à mesma família. Esta reserva, por exemplo,
é toda de mata nativa. Logo atrás da casa é possível ver um remanescente da floresta que era tão abundante quando chegaram por aqui. Aqui, entre a casa das duas irmãs, é possível passar por uma linda estrada, sombreada por árvores. Aqui também é possível ver pinheiros com quase 100 anos. Sueli, a irmã Cleci e o cunhado José fazem parte de uma seleta lista de pessoas que desbravou o oeste paranaense e que viu nascer Santa Teresa do Oeste. Seu José, por exemplo, nasceu em Itaiópolis, em Santa Catarina, chegou aqui aos 4 anos e nunca mais retornou à terra natal. Você tem vontade de voltar um dia lá? Assim, para olhar assim, sempre tinha vontade. Era sofrido, Deus o livre, tá louco? E tem gente que diz antigamente era melhor do que hoje em dia. O que tu me diz? Mas nem pensar. A gente quase morria correndo tudo atrás de um médico, quando não existia médico de graça, não existia posto de saúde, você não achava remédio de graça, era tudo, vocês não tinham dinheiro para comprar, morria. Não, Deus o livre, até o que a pessoa sofreu antigamente, ele acha que agora ele está no reino de Deus, no céu, de tanto que ele sofreu.